Sai uma notícia dizendo que depois de anos as estatais brasileiras voltaram a dar prejuízo. O termo usado na notícia é um rombo de quase 6 bilhões de reais esse ano. Essa notícia, é claro, está levando os bolsonaristas à loucura nas redes sociais. E quem não é bolsonarista está preocupado porque a notícia saiu nos principais veículos de comunicação, então muita gente deduz que é a mais pura e absoluta verdade. Deu até um certo trabalho apurar essa história direito, por isso que eu demorei um pouco para tocar no assunto. Mas vamos lá entender o que tem de verdade aí e o que não tem. A sua parte sabe qual é, né? Dedada no like para engajar comigo. Vamos nessa? Seguinte, existe uma lista de estatais que são chamadas de não dependentes do governo. São empresas que andam sozinhas e não recebem dinheiro do governo federal. Por exemplo, Petrobras, Caixa Federal, Banco do Brasil e algumas outras. Nessas empresas vai tudo muito bem, obrigado. Não tem déficit nenhum previsto e mesmo que tivesse, o governo não tem que colocar dinheiro nelas. Existem outras empresas estatais que são chamadas de dependentes do governo, ou seja, se elas derem prejuízo, o governo federal tem que cobrir. A notícia também fala que nos últimos 8 anos, todas essas estatais dependentes do governo deram lucro e só agora vão dar prejuízo. Essa primeira parte já começa errada, vou te explicar por quê. Elas deram lucro porque o governo Temer colocou 5 bilhões de reais nessas empresas e o governo Bolsonaro colocou 10 bilhões. Ou seja, se foi necessário que 2 presidentes tirassem 15 bilhões de reais dos cofres públicos para injetar nas empresas para que elas dessem lucro, então não foi lucro de verdade, né? Segundo, desde março do ano passado, ou seja, desde o governo Bolsonaro, já havia uma previsão na lei de um déficit de 3 bilhões de reais dessas estatais. Terceiro, Paulo Guedes queria privatizar praticamente todas essas empresas. Então, o que o governo anterior fez? Suspendeu os investimentos delas. Elas pararam de investir em novas tecnologias, em aumento de serviços, deixaram de gastar um dinheiro que estava reservado para ser gasto e investido em crescimento. Esse dinheiro, em vez de ser gasto, ficou acumulando no caixa das empresas, como se fosse uma poupança. Como mudou o governo e o atual não pretende fazer privatizações, eles voltaram a fazer investimento em crescimento. Elas pegaram essa grana que estava acumulada no caixa, que não foi gasta nos anos anteriores, e voltaram a investir. Quarto, a contabilidade anual é feita levando em conta apenas receita e despesa. Entrou X, saiu Y do caixa, fim de papo. Mesmo que uma parte da grana gasta já fosse da própria empresa, isso não é considerado na hora de fazer o fechamento do ano. E é exatamente isso que está acontecendo. As empresas estão usando o dinheiro próprio que ficou no caixa delas, de anos anteriores, para investir agora. Então, não é verdade que o Tesouro vai ter que cobrir o rombo, porque não existe rombo. Mal comparando, é como se você tivesse ficado 4 anos sem dar manutenção no seu carro. Ele foi ficando detonado e você foi deixando, mesmo tendo dinheiro para consertar. Aí, de repente, você resolve pegar uma grana da poupança e fazer a manutenção que não vinha sendo feita. Se você fizer a conta só do seu salário e do gasto, vai dar um prejuízo. Mas se você contar que você tirou essa grana da poupança para investir no carro, então você vai entender que não teve prejuízo nenhum, né? O governo emitiu uma nota e nessa nota ele diz que não vai colocar nenhum dinheiro nas estatais justamente por isso, porque os gastos a mais foram feitos com dinheiro que já era dessas empresas. A estatal que vai dar o maior déficit é a Engeprom, a Empresa Gerencial de Projetos Navais. Ela constrói navios e reforma também, principalmente da Marinha do Brasil. O déficit previsto é de 3,17 bilhões de reais, só que esse déficit nada mais é que um investimento na construção de 4 fragatas que são navios militares. Isso não estava previsto antes porque a empresa estava praticamente parada. Apesar das matérias falarem em rombo logo lá no título, lá em cima, os textos explicam direitinho que são, na verdade, investimentos e não prejuízo. Mas daí a esperar que as pessoas leiam tudo e entendam, vai uma enorme distância, né? Então, para finalizar, não existe rombo, as estatais não estão no prejuízo. Elas estão retomando investimentos que ficaram parados, porque o governo anterior tinha intenção de vender essas empresas e o atual não quer vender, quer investir no crescimento delas.
E como esse investimento é com dinheiro próprio, dinheiro das próprias estatais, então não existe prejuízo. Elas estão gastando a poupança que elas já tinham, entendeu? Se você entendeu, curte, comenta e compartilha esse conteúdo com mais pessoas que também precisam entender. E pelo que eu tenho visto aqui no meu direct, não é pouca gente não, viu?